Vamos para mais uma correção, agora sobre o Renascimento. Você que fez atividade, vamos prestar atenção em que você errou, com que você acertou, e aqueles que não fizeram, a máxima atenção para também aprender através dessa correção dos simulados sobre o Renascimento. Vocês viram no vídeo anterior que Renascimento seria um momento em que alguns intelectuais, principalmente artistas, pintores, escultores, entre outros, começaram a rever a produção artística, começaram a renovar e também a buscar novas ideias com base no pensamento greco-romano. Viram também que Renascimento tinha como base a ideia de que, ao longo da Idade Média, essa difusão cultural esteve muito limitada. Por isso que eles diziam que deveria a arte renascer, seria um novo renascimento artístico. Porém, há de se dizer que nessa expressão renascimento traz também muitos preconceitos em relação do que foi a Idade Média. Vamos agora começar com as primeiras questões. Na primeira questão, que foi um vestibular da Unesp em 2018, temos o seguinte texto. Ainda hoje a palavra renascimento evoca a ideia de uma época dourada e de homens libertos dos constrangimentos sociais, religiosos, políticos do período precedente. O período precedente seria a Idade Média. Nessa época dourada, o individualismo, o paganismo e os valores da antiguidade clássica seriam cultuados, dando margem ao florescimento das artes e à instalação do homem como centro do universo, ou seja, o antropocentrismo. O texto refere-se a uma concepção acerca do renascimento cultural dos séculos XV e XVI, que, vamos ver as opções de baixo para cima para melhor entendermos cada questão. Na opção de baixo, aí a letra E, fala que afirma o vínculo direto das invenções e inovações tecnológicas do período com o pensamento mítico da antiguidade. Ele não está aí afirmando esse vínculo direto das invenções e inovações tecnológicas. O texto não trata sobre isto. O texto é claro em colocar que é o aspecto cultural e não as invenções tecnológicas. Não é essa a resposta. Na letra D, ele valoriza a produção artística anterior a esse período e identifica o Renascimento como um momento de declínio da criatividade humana. Ele não diz que o Renascimento é um declínio da criatividade humana. Ele não diz que o Renascimento é um declínio da criatividade humana. Ao contrário, ele endossa a ideia de que, no Renascimento, a criatividade humana começa a renascer, a crescer. É o momento fértil da criatividade humana, principalmente nas artes. A letra C coloca que caracteriza a história da arte e do pensamento como desprovida de rupturas e marcadas pela continuidade nas propostas estéticas. Foi um momento de ruptura o Renascimento. Eles romperam com os padrões artísticos daquela época, da arte.
E também coloca como não é uma marca pela continuidade nas propostas estéticas. Há uma mudança nessa proposta. Eles não vão copiar a arte da antiguidade tal qual como ela era. Eles renovam, eles não continuam. É claro que inspirados na antiguidade clássica. Na letra B, coloca que estabelece a emergência do teocentrismo, ou seja, Deus como centro do universo, e reafirma o poder tutelar da Igreja Católica Romana. Não. Começa a haver um novo olhar para essa relação. O humanismo, a valorização do antropocentrismo. É claro que eles não desprezavam por completo a ideia da crença, mas estavam começando a ver com os novos olhares. Então sobra apenas, como resposta correta, a letra A. Projeta uma visão negativa da Idade Média. Eles não viam com bons olhos a Idade Média. E identifica o Renascimento como a origem de valores ainda hoje presentes. A próxima questão foi colocada no Enem 2017, que tem o seguinte texto: o garfo, muito grande, com 2 dentes, que era usado para servir as carnes aos convidados, é antigo, mas não o garfo individual. Este data mais ou menos do século XVI e difundiu-se a partir de Veneza e da Itália em geral, mas com lentidão. O uso só se generalizaria por volta de 1750, ou seja, no século XVIII. No processo de transição para a modernidade, o uso do objeto descrito relaciona-se a... Vamos ver as opções? Começando da letra E, incorporação do comportamento laico. Essa resposta está errada. Por quê? No texto não fala que houve uma incorporação do comportamento laico no sagrado, no religioso. Não trata disso o texto. Letra D. Valorização da cultura renascentista. Ele não trata especificamente sobre o Renascimento. Letra C. Ampliação das refeições familiares. No texto não fala sobre o uso do garfo como um meio para aumentar as refeições familiares. Introdução de medidas sanitárias. Essa resposta está incorreta. Por quê? Porque o texto não fala que o garfo vai ser melhor para a saúde, se vai diminuir as doenças, se vai ser mais higiênico, sobrando apenas a questão A, que fala sobre a construção de hábitos sociais. É claro que essa ideia de novos hábitos sociais, de uma etiqueta, de como se portar à mesa, vai ser construído ao longo dos séculos, mas ele vai começar a ficar bem mais forte a partir do final da Idade Média, até chegarmos nos nossos dias com profundas mudanças. Na outra questão, de 2007, trata sobre Leonardo da Vinci, grande artista. Vamos lá. O quadro de Leonardo da Vinci revela uma das facetas do grande artista do Renascimento, que durante a vida transformou sua experiência de mundo em arte, sempre pronto a inovar. Essa criatividade levou Leonardo da Vinci a ser conhecido como um homem que... Vamos lá, ver primeiro o quadro que ele relata. O quadro que ele mostra, um pequeno pedaço, é a Mona Lisa, que está exposto no Museu do Louvre, na França.
Este quadro é enigmático, como eu falei anteriormente, nos vídeos anteriores. Mas a questão não quer tratar sobre o quadro em si. Ele está falando sobre Leonardo da Vinci. Na opção A, ele coloca que transformou a arte da escultura ao expressar através dela a grandeza da vida espiritual. A resposta está incorreta, principalmente porque ele não trata especificamente da escultura. O texto em cima não fala sobre a escultura também. Abdicou de sua riqueza para se dedicar à pintura de personagens da corte de Florença. O texto também não fala sua abdicação da sua riqueza. Ele conviveu com personagens da corte de Florença. Chegou a morar em palácios naquela época para retratar. Ele foi contratado por alguns mecenas para retratar o dia a dia dessas pessoas. Mas essa não é a resposta. Se envolveu com a natureza, com a sociedade e com todos os ramos de artes, de modo tão intenso que passou a ser conhecido como artista-cientista. Essa opção é a correta? Por quê? Ele foi um artista completo. Ele se envolveu com a sociedade, ele via os anseios da sociedade. Ele misturou todos os ramos da arte. Ele foi arquiteto, pintor, escultor, inventor. Ele também buscou ver como o funcionamento do corpo, como funcionava o corpo. Então ele é um artista cientista. Vamos ver as outras opções. Na letra D, ele coloca que se dedicou às artes e às ciências através da teoria do direito divino, aplicada nos seus exercícios de anatomia. Uma coisa não tem a ver com outra. Essa teoria do direito divino foi defendida mais para frente por Bossuet e por os outros teóricos do direito divino dos reis, lá no absolutismo. E como é que ele vai aplicar a teoria do direito divino em sua prática em anatomia? Não faz sentido, é uma questão lógica, não está certa. Letra E. Participou de várias sociedades secretas que tinham por objetivo reescrever os textos bíblicos com o intuito de apresentar a verdadeira face de Jesus. No texto não está presente nisso. No texto não fala sobre esta façanha que é contada em alguns romances, como o livro Dan Brown, O Código da Vinci, mas ele vai retratar aí na sua escultura, na sua arte, na sua pintura, na sua escultura, esse artista múltiplo, que somente encontramos a resposta correta na letra C. Na outra questão, da FATEC 2017, vem assim: leia o texto e relacione-o à imagem. Vamos ao texto. Em um mundo ainda fortemente marcado pela religiosidade, ocorria uma reorientação da perspectiva. O olhar humano buscava, curioso e atrevido, os mistérios da natureza, como forma de aproximação com o plano divino. O texto e a imagem remete a um movimento artístico e filosófico ocorrido na Europa entre os séculos XIII e XVII. Assinale a alternativa que apresenta o nome dado a este movimento. Esta imagem, produzida por Michelangelo, que está pintada no teto da Capela Sistina, torna-se uma das mais conhecidas obras deste pintor e também uma das mais famosas das presentes naquele teto que está repleta de imagens pintadas por artistas renascentistas orientados por Michelangelo. Vamos às opções. Este período ficou conhecido como esquecimento? Com certeza não. Como renascimento?
como romantismo, como iluminismo, como dadaísmo. A opção correta é renascimento. Questão fácil, fácil. Vocês acertaram, com certeza. Nesta questão de 2017, pergunta: quais as características do Renascimento estão presentes na obra que trata Hércules e Atlas? Revela um tema mitológico. Atlas foi aquele cara, filho de Zeus, castigado por ser traidor de Zeus. E o castigo que ele tinha era sustentar o globo terrestre. Olhe só, para aqueles que defendem o terraplanismo, desde a antiguidade, muitos viam a questão de que a Terra seria redonda. No Renascimento também. E por que hoje em dia tem pessoas ainda que defendem isto sem nenhuma base científica? Isso é uma questão para discussões posteriores. Mas vamos às alternativas. A primeira alternativa fala: a filosofia escolástica e patrística. Essa obra não retrata a filosofia escolástica e a patrística. A escolástica e a patrística foram desenvolvidas na Idade Média, fortemente presente nos ensinamentos da Igreja. Letra B. Exaltação de Deus e teocentrismo. Na imagem não revela isso daí. Isso não fala sobre teocentrismo, não fala sobre Deus. Letra C. A misoginia e exaltação do masculino. O texto não fala na valorização do homem em detrimento da mulher. O texto não está revelando sobre isso, nessa exaltação do homem e do preconceito para com as mulheres. A valorização dos homens em detrimento das mulheres, do masculino em detrimento do feminino. Não, ele não trata sobre isso. Letra D. Orientalismo e as influências chinesas. Com certeza esse quadro não foi produzido na China. Sobrando apenas a resposta da letra E. O quadro fala sobre o humanismo e a retomada de temas clássicos. Logo, essa pintura é um mito produzido lá na Antiguidade Clássica, na Grécia Antiga. Resposta correta, então, letra E. Na próxima questão, da PUC Rio de Janeiro de 2017, fala: os humanistas e renascentistas do Renascimento italiano apregoavam a volta aos antigos como fundamento de suas ações no presente. Assinale a alternativa que expressa o que era entendido por volta aos antigos. Vamos às opções. Dar continuidade ao pensamento medieval, em particular os preceitos da escolástica. Já paro por aqui. Não é essa a resposta. Tomar fundamento exclusivamente nas escrituras sagradas? Com certeza não. Letra C. Inspirar-se na arte, na cultura da civilização greco-romana, que teria sido desvalorizada pelo pensamento medieval, o que limitava a liberdade do indivíduo? Resposta está aqui na letra C. E no período do Renascimento, eles buscavam inspirar-se na arte, na cultura, lá dos gregos, lá dos romanos, na Antiguidade Clássica, que ao longo do período medieval ela foi colocada em terceiro plano, foi desvalorizada. Então eles buscavam essa inspiração na arte da civilização greco-romana. Vamos continuar aqui vendo as outras duas opções. Imitar fielmente as atitudes dos homens da antiguidade
em seu modo de escrever, falar, esculpir, pintar, construir, se vestir, entre outras, assim sentiam-se alcançando as glórias do passado? Não, eles não imitavam fielmente, eles avançavam, eles avançaram nessa perspectiva artística. Reagir ao movimento que defendia a autoridade do presente em relação ao antigo e exigia uma ruptura total? Não, eles não exigiam uma ruptura total com o passado. E nem muito menos uma ruptura total com a Idade Média. Eles eram homens daquele momento em busca de novidades artísticas, busca de experimentação. Então, ficamos por aqui com essa correção. Parabéns aos que fizeram. Parabéns àqueles que tentaram, mas por problemas técnicos não conseguiram. E aguardo vocês para o próximo exercício. Tchau!